Fala pessoal, tudo jóia? Sejam todos bem-vindos aqui ao meu canal. Bem, no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a figura, né, do devedor, né, e justamente começar a traçar para vocês uma analogia entre o endividamento, né, e quem está endividado e quem está inadimplente. As pessoas fazem uma confusão muito grande em relação a essas duas questões e a compreensão justamente dessa diferença é o ponto de partida para você começar a entender como você vai pagar as suas dívidas, né? Então, nesse vídeo especificamente eu não vou falar como você vai pagar as suas dívidas, mas sobre esse conceito da diferença entre o papel do devedor e do inadimplente. Você precisa entender essa diferença, né, para você poder começar a organizar a sua vida, justamente para que você possa vir a pagar os seus compromissos, as suas dívidas, mas de uma forma bem tranquila, de uma forma bem organizada, de uma forma bem planejada. E esse é o ponto de partida justamente para que você possa fazer isso de uma forma bem feita, né? Então, vamos lá. Como o endividamento pode se tornar um problema efetivo, né? Um problema sério na sua vida e na vida de qualquer pessoa. Antes de começar, eu gostaria de pedir a você que se inscreva no canal, né? Deixe a sua curtida e ative as notificações para você receber os novos vídeos que forem disponibilizados. Isso também ajuda o canal a ganhar uma projeção e crescer ao longo do tempo, como também ajuda a informação a chegar para mais pessoas, né? O YouTube acaba distribuindo o conteúdo para mais pessoas que de repente tenham dificuldade no assunto ou que tenham necessidade em relação a esse tema. Tá joia? Bem, para quem ainda não me conhece, meu nome é Marcelo Teófilo, eu sou formado em Direito, sou empresário, né? Trabalho como empresário do setor imobiliário, atuo como investidor há bastante tempo e eu sou fundador também da Empoderia, né? O que é a Empoderia? A Empoderia é uma empresa voltada para a educação financeira e para a cultura de investimentos pessoais. E o meu trabalho com a Empoderia consiste justamente em fazer com que você aprenda a se organizar financeiramente e tenha acesso aos investimentos, mas de uma forma bastante simples e descomplicada, né? Sem termos rebuscados, né? Ou seja, o objetivo é justamente que as pessoas consigam entender de uma forma bastante simples, de uma forma bastante clara, que elas podem ter acesso ao mundo dos investimentos. Então a gente sempre brincou na Empoderia desde o início, né, que o nosso trabalho consiste justamente em alimentar sonhos, mostrar para você que você é capaz sim de adquirir o hábito dos investimentos e ao longo do tempo, de repente, trabalhar, né, para conquistar justamente a sua liberdade, a sua independência financeira, né? Isso de que forma? Mantendo, sobretudo, as suas finanças sob controle, né? Realizando bons investimentos, que eu chamo de investimentos inteligentes, e que você realmente tenha a oportunidade de desenvolver bons negócios e que você gere oportunidades ao longo da sua vida, né? Isso, na realidade, esses três pilares são os pilares que levam a pessoa a ter chances de efetivamente de conquistar a sua liberdade financeira, tá bom? Eu vou deixar aqui embaixo também no descritivo um link onde você pode baixar gratuitamente um e-book que eu escrevi, né, intitulado, chamado Finanças sob Controle. E nesse e-book eu reúno assim, os principais conceitos, que são conceitos básicos, mas que eu julgo extremamente pertinentes, importantes, para que você possa dar início, né, à sua organização financeira e, consequentemente, se livrar de uma vez por todas das dívidas, né, que é um grande problema na nossa sociedade. Então, a primeira coisa que você precisa é justamente entender qual é o processo que você tem que, o caminho que você tem que percorrer, justamente para que você possa quitar suas dívidas, mas de uma forma tranquila, de uma forma serena e de uma forma efetiva, né, que você não volte a contraí-las, tá bom? Bem, vamos lá. O primeiro passo
para você começar a sair das dívidas, qual é? Essa é a primeira pergunta que me fazem. Marcelo, o que eu devo fazer para dar início ao pagamento das minhas dívidas? Então, nesse vídeo de hoje, eu não vou falar qual é o passo a passo para você sair das dívidas. Eu vou falar para você qual é o conceito inicial para você entender como você deve sair das dívidas. Bem, eu acho extremamente importante falar para você sobre o conceito de endividamento e inadimplência, porque se você não entende do que se trata a pessoa que se encontra endividada daquela que está efetivamente inadimplente, não adianta nada você pensar em começar a pagar suas dívidas, né? Isso vai ser literalmente um tiro no pé, porque consequentemente você vai voltar a contrair dívidas ao longo do tempo. Então, em primeiro lugar, você precisa entender esse conceito. Eu falo isso por uma razão muito simples, né? Foram inúmeras as audiências que eu realizei dentro da vara civil, né, com pessoas que deviam a bancos, deviam a lojas, a instituições financeiras e por aí vai, né? Quando eu fazia perguntas básicas sobre questões relacionadas às dívidas que as pessoas possuíam, né, elas simplesmente não sabiam me responder. E se elas não entendem isso, né, se elas não conseguiam entender justamente do que se tratava o processo do endividamento e como elas chegaram às dívidas, né, como é que elas vão conseguir efetivamente quitar essas mesmas dívidas, né? É impossível, né? Porque elas irão voltar a se endividar, é só uma questão de tempo. Então, inicialmente, é essencial que você consiga diferenciar, discernir o que é uma pessoa endividada, né, o endividamento, de uma pessoa inadimplente, né? Então, o primeiro passo é você entender a diferença entre endividamento e inadimplência, ok? E hoje eu vou falar um pouquinho e especificamente sobre a questão do endividamento. Sair das dívidas, gente, consiste antes de mais nada em você entender que existe uma grande diferença entre a pessoa que se encontra endividada da pessoa que está inadimplente. A confusão que as pessoas fazem em relação a esses dois critérios de análise é bastante significativa, né? Elas confundem isso habitualmente, com uma facilidade muito grande, né? Então, o que eu vou fazer é tornar para vocês simples o que parece bastante confuso, tá bom? Ou seja, eu vou explicar de uma forma bastante didática, de uma forma bastante lúdica, para que você consiga entender exatamente o que é uma pessoa endividada de uma pessoa inadimplente. Nesse vídeo eu vou tratar especificamente da questão da pessoa endividada, tá joia? Então vamos lá. O que é uma pessoa efetivamente endividada? A pessoa que se encontra endividada é aquela que assumiu uma série de compromissos financeiros. Normalmente, todas as compras que são feitas por essa pessoa foram realizadas sem nenhum tipo de planejamento. Elas simplesmente saem de forma desmedida, de forma emocional e vão às compras, né? Adquirem objetos, adquirem serviços, adquirem produtos, mas de uma forma desmedida, né? E normalmente, como é que isso acontece? Todas as compras elas são realizadas sem nenhum tipo de critério, sem nenhum tipo de planejamento, sem nenhum tipo de organização. Assim, os meios utilizados pelas pessoas justamente para contraírem essas dívidas, ou seja, para realizarem essas compras, né, acontece de que maneira? Quase sempre das maneiras habituais, ou seja, através de cartões de crédito, através de financiamentos, através de pagamentos parcelados, né? Muitas vezes a utilização do limite do cheque especial, né? Esses são apenas alguns exemplos dos recursos que a pessoa faz uso para conseguir justamente aquilo que ela deseja. Então, existe o quê? Um enorme descompasso entre o que a pessoa deseja e a possibilidade real que ela tem de fazer aquela compra. Esse descompasso é o que torna a pessoa efetivamente uma devedora. Ou seja, quando a pessoa compra pelo impulso, né, quando ela compra única e exclusivamente pelo desejo, sem nenhum planejamento, sem nenhum tipo de organização e sem que ela tenha a real possibilidade
de efetuar aquela compra, de adquirir aquele determinado produto, aquilo faz com que ela, além de se endividar, ela se torne efetivamente uma pessoa o quê? Devedora. Sendo assim, existe uma pergunta que sempre fica no ar, né? E qual é essa pergunta? As dívidas, Marcelo, elas são efetivamente um problema? As pessoas perguntam isso com uma frequência bastante grande para mim, né? Marcelo, as dívidas são realmente um problema? Por isso é importante eu destacar para vocês o seguinte: ter dívidas não é, gente, e nunca foi um problema. O problema está em não conseguir pagar as dívidas. Então as pessoas confundem isso. Ou seja, se a dívida ela foi adquirida de uma forma tranquila, de uma forma racional, de uma forma bem pensada, não existe problema algum, né? O problema está o quê? Justamente em não conseguir pagar as dívidas. Então é importantíssimo que você veja se aquela dívida, perceba se aquela dívida ela está sendo contraída dentro das suas possibilidades. Ou seja, se ela estiver dentro do seu orçamento e com uma taxa de juros que seja justa, né? Ou seja, não seja uma taxa de juros abusiva, você pode efetivamente contrair aquela dívida. Por quê? Porque você terá condições de honrá-la, né? Ou seja, de efetuar posteriormente o pagamento dessa dívida. Então não há problema algum em você adquirir uma dívida que você tenha condições de pagar. Ou seja, se você tem condições de pagar, é porque você tem consciência que aquela dívida ela se encaixa dentro do seu orçamento mensal. Tá joia? Bem, não deixe a emoção se sobrepor à razão. Por que eu estou falando isso para vocês? E é extremamente importante vocês registrarem essa questão da emoção e da razão. O problema é que as pessoas não contraem as dívidas tendo como base um bom planejamento. Isso é o que eu acabei de falar anteriormente. Quase sempre as dívidas elas são adquiridas por impulso e de forma emocional. É uma promoção que você vê anunciada em uma vitrine de loja, né? É uma oferta que é divulgada no final de semana na televisão, tipo, não compra esse final de semana, deixe para comprar na segunda-feira porque vai ter um desconto especial e por aí vai, né? Então as pessoas normalmente elas se veem muito seduzidas por esses tipos de campanhas publicitárias, né? Entre outros meios que fazem com que você assuma um determinado compromisso, muitas vezes sem ter condições de pagar e de honrar esse compromisso, né? Então, dessa forma, as pessoas elas não param para refletir sobre a compra. Elas deixam de lado o quê? O lado racional e compram sempre sendo levados o quê? Pela emoção, pelo impulso, como eu falei anteriormente. Pelo prazer momentâneo de adquirir o quê? O objeto de desejo que pode ser uma calça, pode ser um celular, pode ser uma TV, né? Muitas vezes, às vezes é um carro, né? Que a pessoa deseja. Enfim, qualquer coisa que agrade a pessoa e atenda a necessidade momentânea dela, aos interesses momentâneos do consumidor ou da consumidora, levam a pessoa justamente ao impulso de comprar. Então é extremamente importante você analisar se você está efetuando uma compra de uma forma racional ou de uma forma emocional, sendo levado, né, ou levada pelo impulso. Né? Então analise o quanto você vai comprometer o seu orçamento mensal com aquela aquisição daquele produto, daquele serviço, daquele objeto que você decidiu comprar. Então, para finalizar, tenha em mente o seguinte, que você precisa entender claramente esse conceito, né? Ou seja, o conceito de endividamento e o conceito de inadimplência. Hoje eu estou falando para vocês e falei para vocês sobre a questão do endividamento. O próximo passo é justamente você o quê? Compreender o que é uma pessoa inadimplente, aquela que não paga suas dívidas, né? Então não se esqueça que se a dívida ela for assumida de forma bem planejada, não há problema algum nisso. Vocês podem ficar tranquilos. Se a dívida estiver dentro do seu orçamento mensal, ok, você pode
contraí-la com tranquilidade, mas jamais se deixe levar pelos impulsos, né? E realize compras assim, sem pensar, de uma forma desmedida, né? E sem nenhum tipo de planejamento, ou seja, compras que são mal pensadas, né? Se elas não estão de acordo com a sua possibilidade, né, não faça a compra, né? Ela precisa estar de acordo com o seu orçamento mensal. Não olhe, gente, única e exclusivamente para as parcelas que são anunciadas. Por que eu estou falando isso? Porque elas sempre nos enganam e elas estão repletas de juros embutidos. Então é fundamental que você entenda esse conceito de endividamento, que você realize as compras dentro do seu orçamento, dentro de um bom planejamento, e se elas forem feitas dessa forma, não existe nenhum problema em você contrair as dívidas. Só analise bem se as taxas de juros que estão ali embutidas nas parcelas, se são taxas de juros justas e que você pode pagar, né? Se você tiver adquirindo um produto com taxas de juros abusivas, então não vale a pena realmente efetivamente contrair aquela dívida, tá joia? Bem, espero que você tenha gostado desse conteúdo, que tenha achado esse conteúdo pertinente, relevante para você. Então, se você achou esse vídeo, esse conteúdo interessante, não deixe de se inscrever no canal, né? Como eu falei logo no início, deixe a sua curtida, né? E compartilhe, sobretudo, com seus amigos nas redes sociais. Então, quando você compartilha o vídeo, você acaba ajudando outras pessoas também, justamente com esse conteúdo, tá bom? Bem, e se você tiver alguma dúvida em relação a esse assunto, Marcelo, eu estou passando por esse tipo de situação, estou devendo o meu condomínio, estou devendo, enfim, ao banco, né? Se você tem alguma dúvida específica, deixa aqui nos comentários, que assim que a sua dúvida for encaminhada, eu a leio, né, e respondo para você na sequência, tá joia? Bem, gente, super obrigado mais uma vez, né? Um grande abraço. Para mim é sempre um prazer enorme gravar os conteúdos para vocês, né? Então, valeu, tchau, até a próxima.